Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui no 5º Congresso Internacional de Direito Tributário organizado pela ABDF, no Rio de Janeiro. Congresso do Rio de Janeiro, esse ano, totalmente virtual, em razão da pandemia. Nós estamos criando, nesse momento agora, na hora do almoço, uma oportunidade de conversar com uma das figuras mais proeminentes aqui do empresariado nacional, o Luiz Henrique Guimarães, que nos deu a honra de participar dessa conversa. Ele é CEO do Grupo Cosan, um dos grupos mais importantes do país na área de infraestrutura e energia. Também assumiu a presidência do Conselho de Administração da Abrasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas, muito importante para vitalizar a economia nacional. E conto aqui com a participação especial da Bárbara Mengardo, excelente jornalista. Já tive muitas oportunidades de conceder entrevistas para ela em outros veículos. Hoje ela é a editora de tributos do Jota. E o nosso objetivo aqui é bater um papo com vocês sobre a perspectiva do empresariado nacional em relação à reforma tributária. Que reforma tributária seria a mais importante, a mais inteligente para o nosso país? Ao final dessa apresentação, dessa mesa, nós vamos sortear um livro, porque nesse congresso temos um livro publicado em homenagem ao jurista Gilberto Júlio Acanto, nosso homenageado do congresso, e ao final, para aqueles que estão inscritos assistindo às apresentações, vão ser sorteados e vão receber um livro. Então, ao final, peço que todos fiquem até o final, quando eu anunciarei o vencedor do sorteio. Luiz, a palavra é toda sua. Luiz é um sujeito com uma grande energia, né? Não é à toa que ele é CEO de uma empresa de energia, e eu sei que ele tem muita energia positiva para nos passar aqui hoje, nesse almoço. Por favor, Luiz, a palavra é sua. Não, obrigado, Roberto. Prazer aí estar dividindo com você e com a Bárbara essa conversa. Primeiro, eu quero dar os parabéns aí para a BDF pela organização do evento, né? Acho que vocês estão provando mais uma vez a qualidade, né, dos nossos tributaristas e toda a comunidade que está em volta desse importante assunto. Então, parabéns aí. Sei que tem um número de inscrições recorde, né? E vão ser 3 dias aí, certamente muito produtivo para todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Obviamente, falar sobre tributos e reforma tributária na frente de tantos especialistas é uma tarefa não muito simples e fácil, ainda mais na hora do almoço, onde você está dividindo a atenção de vocês aí com um prato que eu espero que seja saboroso com essa conversa. Mas eu decidi fazer um approach um pouco diferente, para dividir um pouco do que eu estou vendo no mercado, e aqui eu estou refletindo um pouco a minha opinião, obviamente, como pessoa, muito menos a do grupo que eu represento, que eu trabalho, mas também de muitas conversas e discussões que eu tenho mantido com especialistas e, obviamente, CEOs de outras empresas e executivos de outros grupos, né? Primeiro, assim, contextualizando, eu acho que a reforma tributária é, sem dúvida, uma reforma fundamental para a gente destravar o potencial do nosso país, né? Assim como já passamos pela reforma trabalhista, que deu um impulso bastante importante, ainda tem coisas para fazer, mas já foram bastante evoluídas, passando pela reforma da Previdência, e agora acho que a gente tem, talvez, aí as 2 reformas mais desafiantes, não que as outras tenham sido fáceis, mas que é a reforma tributária e a reforma administrativa, né? Eu acho que o conjunto dessas 4 reformas, obviamente aliadas a uma série de outras reformas de marco regulatório, como o saneamento, do gás, a questão da partilha versus concessão, a independência do Banco Central e vários outros temas que são fundamentais para a agenda institucional, regulatória e de resiliência do ponto de vista de dar tranquilidade aos investidores para investir em tudo que precisa fazer no nosso Brasil, precisa acontecer. Mas eu acho que as 2 que a gente vê pela frente, aí, a tributária e a administrativa, são bastante desafiantes, né? Mas fundamentais para, de fato, na minha visão, destravar a nossa capacidade de crescimento, né? E aí eu queria começar por isso, né? Para mim, o objetivo da reforma tributária deveria ser, entre todos envolvidos, qual é a reforma, primeiro, que é mais factível do ponto de vista institucional, político, e que possa transitar, né, dentro dos vários grupos de interesse que existem numa discussão como essa. Então, eu não espero uma reforma ótima, eu espero uma reforma boa, uma reforma que, de fato, evolua em relação ao que a gente tem hoje. Eu vou falar um pouco do que eu espero. Eu espero também que seja uma reforma que, de fato, as pessoas pensem no que vai ser
o desenvolvimento dessa nova sociedade que a gente está vivendo, né? E principalmente pós-pandemia, o que implica uma sociedade muito mais digital, uma sociedade com muito mais visão de que é necessário a gente participar e induzir uma transição energética que vai reduzir a pegada de carbono e as emissões de todo tipo de negócio, e uma pegada de uma sociedade que precisa ser menos desigual. Então, para mim, esses são 3 vetores fundamentais ao se pensar em uma reforma tributária que vai permitir que nosso país, de fato, capture, eu tenho falado em várias discussões, o nosso real potencial para se transformar numa potência verde. O Brasil tem essa capacidade e esse DNA embutido, né, pelo Criador, que é ter uma matriz energética mais limpa, uma enorme biodiversidade, uma enorme quantidade de água, recursos minerais abundantes, petróleo abundante, gás abundante, que nos potencializa para ser o maior vendedor de crédito de carbono do planeta. E para isso a gente tem uma responsabilidade de construir sistemas que possam ser benchmark do resto do mundo, né? Porque vai ter sempre resistência nos outros países, do ponto de vista de comércio exterior, de proteções agrícolas, né? Onde a nossa produtividade agrícola, tudo está sendo feito em termos de logística, infraestrutura nesse país, e com câmbio onde está, nos torna o país mais competitivo na capacidade de alimentar o mundo e alimentar uma Ásia que não vai parar de crescer, não é só ver os números que a China está publicando, vai ser o único país que vai crescer esse ano, e em 2 anos vai crescer 10%, né, fora vários outros países da Ásia. Então, a gente tem hoje uma plataforma, na minha opinião, com todos os problemas que a gente tem de curto prazo, de déficit fiscal e outras discussões que, sem dúvida, são problemas sérios que a gente precisa atacar, mas a gente acha que tem hoje uma capacidade de se reinventar como país, sociedade, que ele não pode perder. E a minha visão, a reforma tributária tem que ser incluída nesse contexto, né? A minha visão não pode ser uma discussão de tributaristas somente, né? Nenhum desrespeito aqui a todos vocês que são muito competentes e super capacitados, mas para mim é uma discussão de país, é uma discussão de sociedade, o que a gente quer construir, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, e para a gente sair do atraso que a gente vive. Para mim, essa é a visão, primeiro, que eu vejo nesse assunto. Acho que, obviamente, tem a reforma A, a reforma B, a do Senado, a da Câmara, etc. Eu não quero entrar nesse mérito, todas elas têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Eu quero falar de conceitos que são importantes. Primeiro, tem que simplificar, né? Não dá mais, é inviável que um CEO como eu, o meu CFO, o meu time comercial, perca tanto tempo em questões tributárias que a gente perde com outras coisas que são, na nossa visão, muito mais importantes, como clientes, despesas, capex, investimento, gente, tecnologia. Não dá para, hoje, a questão tributária tomar parte da agenda da alta liderança como ela toma, né? E se não tomar, a gente não faz resultado. Então, enquanto o regime for isso, vai ser parte importante da agenda de qualquer CEO, se ele não está fazendo o trabalho dele, mas está errado, né, na minha visão, como país, a gente gastar esse grau de energia. Então, simplificação, para mim, é um tema não dá. Segundo, não dá para ter aumento da carga tributária total, né? A gente é um dos países que paga mais imposto no planeta e não dá para a gente ter aumento de carga tributária, independente do tamanho do déficit ou não. A gente precisa otimizar isso. E o terceiro ponto, que para mim é fundamental, precisa fazer que todos paguem, né? E isso se junta com um tópico que é muito importante, que existem hoje dezenas de empresas, eu diria até centenas de empresas, cujo business principal é criar modelos de negócio onde é não pagar imposto, né? Se transforma no famoso devedor quanto mais, né, que precisa ser parte desse arcabouço do novo modelo tributário no Brasil, punições severas do devedor quanto mais. Como vocês sabem, tem aí o PLS da ex-senadora Ana Amélia, que ainda continua no Senado e que não é aprovado, obviamente, porque forças muito importantes impedem que esse PLS, esse PL progrida, que ele simplesmente caracteriza a diferença de um devedor ocasional de um devedor quanto mais, que criou o seu modelo de negócio, prosperou e continua crescendo por não pagar imposto. O Brasil é o país da ilegalidade, né, em vários aspectos, né, nos aspectos tributários, nos aspectos do desmatamento, nos aspectos da desorganização urbana, e a maioria da sociedade que faz direito, trabalha direito, está pagando o preço de poucos que fazem muito mal. Então, todo o nosso problema, meu tópico aqui não é a Amazônia, não é desmatamento, mas todo o nosso problema
desmatamento e problemas com o resto do mundo, da nossa reputação, tem a ver com um grupo pequeno de empresários que tratam mal. Nós temos o melhor código florestal do planeta, temos as empresas responsáveis na área agrícola com áreas de preservação de 20%, 30%, 40%, etc., mas, de novo, é a mesma coisa no tributário. Então, o novo modelo tributário tem que ser capaz de reduzir substancialmente o grau de sonegação que existe, vocês conhecem melhor do que eu, no varejo, em combustíveis, em bebidas, em cigarros, etc. Então, para mim, isso tem que ser pauta clara de qualquer desenho. Não adianta ter novos sistemas se a gente vai continuar tendo o mesmo tipo de problema que a gente tem. Tem que ser moderno e tem que ser aliado à questão da nossa competitividade internacional. A gente não pode ser não podemos ter um modelo que é exportador de impostos. Nós somos um país que nosso crescimento vai se dar por aumento da nossa competitividade de exportação na área agrícola, na área de manufatura, na área de minerais, etc. Então, a gente tem que criar sistemas que sejam capazes. Acho que um outro fator importante, eu toquei em parte disso, eu queria reforçar, eu acho que é importante a gente caminhar com reconhecimento das externalidades ambientais de produtos e serviços, né? Uma discussão grande sobre a questão de carbon tax versus carbon credit, né? Uma discussão bastante interessante, né? Se você premia ou se você pune, né? E eu acho que isso é, de novo, um outro assunto muito importante de ser refletido, e eu acho que a sociedade dá sinais muito claros, né? Com toda a discussão de ESG, etc., da importância dos aspectos ligados, né? Às questões ambientais e incentivando a redução da pegada de carbono, né, de produtos e serviços. A outra coisa importante é que nessa mudança, né, do sistema que existe hoje com o novo sistema, é importante que isso não vire benefício ou discriminação entre produtos substitutos. Né? E esse é um outro assunto bastante complexo, porque a nossa legislação foi criada atual a partir de várias concessões ou de várias discussões que pode ter havido, pode ter gerado benefício, né, e discriminação, que gera um ambiente competitivo favorável ao produto A versus o produto B, que em certos casos, em certas aplicações, são produtos substitutos. Né? Eu acho que é importante discutir toda a questão de tributação de investimentos, né, no momento que o país vive uma necessidade enorme de criação de infraestrutura, né, com a aprovação do marco de saneamento e a enorme injustiça que tem no nosso país, mais de 50% dos brasileiros não terem esgoto, né, e a única maneira de reduzir esse gap vai ser com investimento massivo, e quanto desse investimento vai ser tributo, né, e como é que a gente pode criar modelos inteligentes para que o serviço remunere o fisco e a sociedade, mas que não puna o investimento e permita uma aceleração disso. É uma discussão sempre muito importante, mas eu acho que é importante, né, os especialistas pensarem nisso para que a gente possa, de fato, avançar na separação do formato de tributação. Né? E tem dois aspectos, para mim, que são super importantes. Né? Hoje existe nas empresas, né, uma quantidade enorme em vários segmentos de créditos. Né? Como é que isso vai acontecer numa transação do sistema? Como é que esses créditos vão ser usados se essa tributação for mudada? Né? Então, tem que se pensar, como todo sistema, não dá para ter transições de 50 anos, mas também não dá para ter transição de um ano. Né? E como é que esses créditos vão ser apropriados, vão ser transacionados e vão ser usados. Esse é um problema gigantesco. Né? As empresas carregam hoje passivos enormes, seja em disputas com a Receita, seja crédito para ser usado em operações futuras, né? E é muito ruim. Você tem toda uma espada na cabeça, uma discussão enorme, fica muito difícil, né? Principalmente novos investidores ou investidores internacionais entender ou precificar o quanto que aqueles liabilities ou ativos pesam, né, no futuro da empresa. Né? Então, isso dificulta M&A, dificulta a privatização, dificulta novos investimentos ou mesmo o aumento do mercado de capitais, atraindo investidores que têm mais dificuldade de entender a confusão e o desafio que é a nossa sistema tributário. Né? E, por último, né, precisa também garantir que, junto com o sistema tributário, a gente redefina a relação, na minha visão, da receita, né, com os contribuintes e com o mercado. Não dá para você ter leis e questões definidas que depois tem um outro nível de interpretação pelos órgãos que fazem a fiscalização. E aqui eu não quero fazer nenhum julgamento, né, de motivo, né, mas o fato é que hoje
a instabilidade, né, das empresas no sentido de interpretações do que seriam, do que estão definidos em lei, vis-à-vis o que pode vir depois de portarias ou normativos, etc. Isso é muito ruim, porque, de novo, gera insegurança tributária, gera insegurança regulatória, gera insegurança de investimento, o que, de novo, torna ou a necessidade de retornos muito maiores, porque o risco que você está tomando é maior, ou de não se fazer o que você poderia fazer. Então, para mim, Roberto e Bárbara, esse é um pouco do arcabouço que eu vejo de pré-requisitos que eu adoraria ver numa nova reforma tributária. Sei que não vão ter todos lá, mas eu acho que é fundamental vocês, né, tanto do ponto de vista da mídia, quanto do ponto de vista dos especialistas aqui reunidos, estarem o tempo inteiro se questionando, né, e definindo premissa na discussão. Porque se a discussão for de ganhadores e perdedores que vão haver uma reforma, na minha opinião, em singela, não vai haver reforma. Porque, diferente da reforma da Previdência, quando era a sociedade contra alguns setores que tinham privilégios, na reforma tributária é todos contra todos, né? Então, é muito difícil você ter um resultado quando tem todos contra todos e cada um vai estar tentando defender somente o seu negócio. A minha visão é que as empresas, o empresariado, as instituições têm que pensar assim, como é que a gente cria um sistema que o Brasil vai crescer, o Brasil vai ficar melhor, nós vamos destravar uma série de coisas, vamos perder algumas coisas em alguns lados, vamos ganhar algumas coisas em outros, mas que no final o benefício é maior, porque o país vai crescer, o país crescendo, os setores crescem, as empresas crescem e o resultado é melhor. Se virar a disputa da cerveja contra o combustível, ou do aço contra o papel, ou do serviço contra a PJ, acho que dificilmente a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Então, o meu pedido aqui, se eu puder deixar Roberto, sempre gosto de falar, deixar um pedido, é que o grupo de vocês aqui, de gente de muita capacidade, ancorem em alguns princípios. E nas discussões com o relator Agnaldo, que é muito competente, né, e com a Vanessa no Ministério da Economia e outros vários interlocutores aí, sempre voltem, né, para as premissas e ver se o que nós estamos fazendo atendem às premissas e a gente gastar tempo em tentar entender essas premissas. Isso é que nem estratégia de empresa, que nem propósito das companhias. Volta e meia a gente tem que voltar se alguma decisão que a gente está tomando é contrária aos princípios que a gente estabeleceu como propósito da empresa ou estratégia, porque senão a gente se perde no dia a dia. A chance de se perder nessa reforma tributária é enorme, de virar um enorme fla-flu, um enorme Grenal, um enorme, sei lá quais são os outros grandes disputas aí, e a gente acabar discutindo esse negócio mais 50 anos de evoluir. E a gente precisa de tempo, a gente precisa de pressa, né? Quer dizer, essa reforma precisa sair, nem que seja em etapas, mas que evolui em princípios que vão ser sólidos, que vão ficar por longo prazo, que vão construir um Brasil mais competitivo, um Brasil melhor inserido do ponto de vista ambiental, de desigualdade, que combate severo a sonegação, que é um grande mal para o Brasil. A gente podia estar arrecadando muito mais que a gente arrecada, a gente está aumentando a alíquota de quem paga imposto, porque um monte de setores, ou pessoas, ou instituições não pagam de imposto. Luiz, muito obrigado. Eu acho que você conseguiu, em pouco tempo, e ainda com a interrupção, mostrar para a gente o que seria um sistema tributário realmente adequado, moderno. E eu gostei muito da ideia da potência verde. Eu acho que as características do Brasil têm que ser ressaltadas e olhadas com muito carinho por quem faz as políticas públicas, não é? Para modelar uma reforma tributária que realmente consiga criar uma sociedade mais justa, mais equânime e que se distribua melhor a renda e que se torne o país uma potência que é e que não consegue ser por práticas muitas vezes ilícitas, né? Ilegais. A ilegalidade é um fenômeno gravíssimo no Brasil em todas as áreas e na área tributária ele não deixa de existir. Mas, Bárbara, por favor, a palavra é toda sua aí para as suas perguntas e para o nosso debate. Bom, obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde. Em primeiro lugar, queria muito agradecer a BDF por esse convite, discutir um tema tão interessante, né, tão relevante, pungente como a reforma tributária, ainda mais aqui com o Luiz Henrique Guimarães. Então, queria muito agradecer a BDF, né, que aqui está representada pelo Dr. Roberto Duque Estrada. A gente tem, no Jota, feito muitas parcerias com a BDF. Essas parcerias têm sido muito relevantes, muito interessantes, com artigos,
altamente interessantes e aprofundados sobre os mais variados temas tributários. Então, queria agradecer, muito obrigada pelo convite. Bom, mas eu estava falando mais cedo aqui com vocês que eu, como jornalista, me sinto muito mais tranquila perguntando, né, do que propriamente falando, discursando. Então, queria já fazer uma primeira pergunta para o Luiz Henrique Guimarães, fazendo um pouco uma provocação, digamos assim, com o nome desse nosso almoço-debate, que é a reforma tributária na visão do empresariado, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar era o seguinte: bom, a gente está falando em um país tão grande como o Brasil, com atividades tão diversas que a gente tem aí, desde uma grande empresa de petróleo até uma pequena empresa que está no Simples, de repente, e tudo isso faz parte do empresariado, né? É possível dizer que existe uma pauta única, uma pauta uníssona do empresariado em relação à reforma tributária? Bárbara, obrigado pela pergunta. A resposta, se fosse simples, é não, né? Mas por isso que eu tentei quebrar o assunto em vários tópicos, né? Porque eu acho que há, sim, uma visão, eu diria, bastante consolidada da necessidade da reforma. Ninguém questiona a necessidade da reforma, que já é um ótimo passo, né? A segunda, acho que ninguém questiona a questão da simplificação. A terceira é que ninguém questiona a questão de que não dá para ter aumento de carga, né? Então, assim, eu acho que existe convergência no alto nível do propósito, dos princípios e das premissas. Quando você vai descendo, né, nos itens específicos, claro que há, e é legítimo, né, uma defesa particular dos interesses e das dores que cada indústria sofreu e das conquistas, né? Independente do mérito ou não, ou da justiça ou não. Eu sempre brinco lá em casa com as minhas filhas: o mundo não é justo, então não vamos tentar achar que a gente vai construir um sistema tributário 100% justo, porque não vamos, né? Precisa ser capaz de evoluir, de corrigir as distorções ao longo do tempo. Acho que esse é o mais importante. Mas o fato é que, se você entrar no varejinho, Bárbara, não tem, tá? Mas eu acho que, dado a importância do tema, dado a urgência do tema, e dada a convergência que a gente precisa destravar o país para voltar a crescer, eu acho que é possível construir, não uma convergência perfeita, mas uma agenda e as principais lideranças, os principais setores consigam fazer compromissos, né, ou compromissos entre si, para que a gente, no final, tenha alguma coisa que seja palatável e que avance na agenda. E, Luiz, na sua fala inicial, você falou algo como: não dá para cada um ficar pensando no seu próprio negócio, né, quando o assunto é reforma tributária. Você acha que o empresariado estaria disposto a, por exemplo, abrir mão de alguns pontos que são benéficos a ele em prol de uma reforma tributária? Então, abrir mão de benefícios fiscais em prol de um sistema que seja mais simples, ou, vamos supor, uma carga tributária que seja um pouco mais alta, mas que tenha uma possibilidade de creditamento amplo. Você acha que o empresariado estaria disposto a isso? Eu acho que sim, desde que, primeiro, benefícios que foram concedidos e decisões de investimento foram tomadas com base naqueles benefícios, você tem que ter uma transição, né, Bárbara? Não tem jeito, a gente pode criticar o que for, a guerra fiscal, etc., mas alguém que botou uma planta num dado estado por causa de um benefício não pode, num dado dia, dizer não tem mais, né? O que você pode discutir qual é o tamanho daquele benefício, se o benefício já foi feito, né? Eu brincando até como se fosse uma revisão tarifária de uma concessão. Tem mecanismos inteligentes para você poder fazer esse tipo de coisa e garantir que você, de novo, não traz uma nova estabilidade institucional, regulatória, contratual, que é ferir um acordo feito por um ente que tinha aquele poder para fazer. Você pode questionar se tinha, se não tinha, mas o fato é que existe um Estado que concedeu aquilo e não foi contestado ou não foi feito, e a planta foi realizada e o investimento está feito. Então, eu acho que tem premissas importantes que eu não falei antes, que para mim são cláusulas pétreas, né? Quer dizer, não dá para rasgar contrato, né? Eu acho que toda vez que a gente rasga um contrato, a gente faz um mal enorme para o Brasil. No caso da linha amarela no Rio de Janeiro, né? Você afetou um concessionário, mas você afetou todo, né, o regime de concessão no país com esse tipo de ação. E, de novo, não estou julgando se está certo, errado, se o funcionário está fazendo um bom trabalho, mas não dá para a gente rasgar contrato. A gente tem que parar de, no Brasil, achar que a gente vai rasgar contrato e vai resolver as coisas. Então, desde que tenha uma transição, desde que reconheça, né? E desde quando você falou que aumento da carga
a batida dos créditos seja menor ou igual ao que se tem hoje, né? Não é no valor presente, daqui a 50 anos você vai recuperar, né? A gente conhece que impostos são acrescidos com a promessa que outros vão subir e nunca se retiram os que foram acrescidos. Então, desde que seja uma coisa com clareza, transparência, eu acho que dá para funcionar. Agora, a gente não pode se iludir, gente. Essa, na minha opinião, é a mais difícil das reformas. E, como eu falei no começo, é todos contra todos, né? No caso da administrativa... Tem uma componente política complexa, não é? Que eu acho que a gente, às vezes, esquece. Que você tem aqui níveis de tributação da União, dos estados e dos municípios, e que você consegue colocar essas pessoas, né, esses interesses em contraposição, não é? Então, qual é a sua visão, aí, Luiz, dessa articulação política? Porque eu sinto que o papel do Congresso nesse momento, que talvez seja o mais fundamental em matéria tributária, ele acabou sendo muito esvaziado, e a gente vê um protagonismo nos últimos anos muito grande do Judiciário. O Supremo vem dando o tom em várias áreas, e agora mesmo nós passamos nesse período de pandemia, por vários julgamentos em plenário virtual do Supremo, que o Supremo fez como diz o meu sócio Gustavo Brigagão, nosso presidente aqui, uma verdadeira reforma tributária lateral, porque mudou precedentes, criou situações. Isso, para o empresariado, que causa uma grande insegurança. Quando a gente vai também em congressos internacionais, olhar os maiores contingências fiscais das empresas estão no Brasil. Quer dizer, você trabalhou em grupos multinacionais. Um exemplo de questão recorrente é o problema da tributação do ágio, por exemplo, da dedução do ágio, que virou uma questão bilionária, multibilionária, quando você tinha regras claras que permitiam que você fizesse uma determinada operação. Eu queria entender um pouco de vocês aí, Bárbara, como jornalista, e Luiz, como é que vocês veem esse protagonismo do Judiciário nesse momento e como é que o Congresso pode retomar essa função dele, como é que a gente conseguiria isso aí? Roberto, assim, acho que a frase que foi o Malan que comeu aqui do Brasil, nem o passado é garantido, né? Assim, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, e eu acho que eu mencionei no começo, né? O tamanho dos contenciosos, né? Sejam positivos ou negativos, de todas as empresas brasileiras, é gigantesco. Então, esse é um problema enorme para o investidor, né? Toda a nossa agenda aí, na Brasco e das próprias empresas, é um problema. Assim, Roberto, eu acho que eu aprendi que na vida, né, todo vácuo gera alguém ocupar, né? Então, a gente vive hoje alguns riscos de vácuo, né, de poder e de interlocução que permitiu, né, que alguns poderes avançassem na esfera do outro, né? E isso tem a ver com liderança, né? Tem a ver com ausência ou excesso, né? de liderança, de capacidade, de time, etc, etc. Agora, por outro lado, eu acho que a gente tem um bom relator, né, na Câmara, né, um deputado experiente, e tudo que a gente tem interlocuções e também, né, com outras pessoas que está interessado no tema, está estudando o tema, está ouvindo, etc. Eu acho que a gente precisa agora passar dessa fase de definição do que vai acontecer com a presidência das duas casas, né? Certamente isso trancou a agenda de forma importante, não só para a reforma tributária, mas com uma série de outros aspectos importantes do Brasil, né? Acho que enquanto isso não se resolver, isso vai ser um nicho. E, obviamente, precisa ter um alinhamento final, né, do Executivo com o Legislativo para empurrar uma agenda comum que permita esses avanços, né? A questão jurídica judiciária no Brasil é um eixo, né, em todas as esferas, né, na trabalhista nem se fala, em outras, mas eu acho que, de novo, se você tiver mais clareza nas mudanças, eu acho que isso facilita muito os julgamentos. Eu acho que pela complexidade que se chegou no sistema, né, pela particularidade que existe, né, em basicamente todos os setores e nichos, fica muito difícil, né, para um juiz, né, seja de primeira instância ou segunda instância, ter um julgamento muito técnico, porque virou realmente um assunto muito complexo, e aí a gente conhece, esses julgamentos podem
podem variar e vão escalando, demoram um tempo, e o STF está se pronunciando, concordo com você, a questão, por exemplo, de substituição tributária, né? A gente hoje tem um desarranjo grande da questão de substituição tributária, né? Era um assunto que estava muito bem resolvido para categorias importantes, né, como bebida, como combustíveis, e que hoje a gente passa por ataques, né? Vou dizer, de coisas que estavam resolvidas e tinham resolvido problemas de sonegação e outros problemas que estão se reabrindo de novo por falta dessa conexão entre o mundo real e o mundo dos tribunais, né? Então, a solução que eu vejo para isso, Roberto, é, de fato, a evolução da reforma. A reforma vai permitir um reset de onde a gente chegou. Acho que, caso contrário, a gente vai continuar vivendo esse pesadelo de ter mudanças de jurisprudência, de casos e até de sistemas que, na nossa visão, estavam 100% sacramentados e funcionando há anos, que, de repente, estão sendo modificados sem nenhum benefício para a sociedade, na minha visão, e, de novo, muito bem patrocinado pelos famosos devedores contumazes. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Enquanto a gente não fechar essa porta, o judiciário vai sempre ser a porta para o devedor contumaz, seja para adiar o processo de cobrança, seja para construir novas teses, né? A gente vai viver esse pesadelo que a gente vive hoje no Brasil. Roberto, você falou dessa questão do Supremo, né, em casos tributários. Eu posso dizer assim, como jornalista, a gente tem um acompanhamento de todos os casos tributários, né, que passam pelo Supremo, pelo STJ, e um acompanhamento bem, né, de perto do CARF. E esse ano, assim, com o plenário virtual, foi uma loucura conseguir fazer essa cobertura, assim, com o plenário virtual. Foi, assim, muito caso tributário e julgamentos, assim, então foi um desafio muito, muito grande. E você falou também sobre a questão do Congresso, né? Eu acho que eu estava até pensando, antes de vir para cá, aqui, para conversar com vocês, que a gente passou por muitas fases, né? Eu acho que no começo do ano, a reforma tributária, assim, a gente tinha plena convicção de que ia ser muito mais, o debate ia ser muito maior, né, em torno da reforma tributária no Congresso. E eu acho que veio a CBS para entornar o caldo, né, acalorar a discussão, e aí, realmente, por conta, acho que muito, né, por conta da questão da pandemia, né, o assunto deu uma caída. E recentemente, conversando com uma fonte em relação a isso, ela falou assim, olha, se tinha uma janela de oportunidade muito grande esse ano, né, com tanto a presidência da Câmara quanto do Senado, muito alinhadas, né, nessa pauta da reforma tributária, eu acho que o desafio agora é ver se a janela de oportunidade ainda, o quão aberta, né, tá essa janela de oportunidade, né. E eu acho, Roberto, que você, enfim, me jogou uma pergunta, eu não sei se ainda tem tempo, mas eu adoraria fazer uma pergunta para vocês dois em relação última, faz a última. Última. A gente ganhou um tempinho extra em função da queda, mas eles já estão me pedindo aqui para caminhar para o encerramento, então vamos ter a sua última pergunta aí para o Luiz. Então, na verdade, queria pedir fazer uma pergunta, e aí, Roberto, adoraria ouvir a sua opinião sobre isso também. A gente vê muito, assim, a importância da simplificação, né, de tributos em uma reforma tributária. E aí a minha dúvida que fica, e eu queria ouvir muito vocês em relação a isso, simplificação é necessariamente bom, ou é uma coisa que a gente também tem que ficar um pé atrás? Porque simplificou significa que vai melhorar o sistema tributário? Ótima pergunta, Bárbara. Acho que é a diferença entre simplificação e ser simplista, né? Eu acho que a gente tem que encarar de que certamente vão ter questões de nuances, principalmente com as coisas que eu falei no começo, né? Quer dizer, como é que você tributa melhor a questão digital, a discussão ampla, né? Como é que é a questão ligada a incentivos corretos para a questão ambiental, enfim, tem uma série de questões. Mas o que eu acho que tem que ser uma coisa fácil de fazer, né? Se não pode ser por dentro, por fora, pela direita e pela esquerda, aí não é mais por dentro, é mais por fora, é de baixo para cima, de cima para baixo. Não dá. Se é 8% uma alíquota do imposto, é 8% multiplicado pelo preço do produto e pronto, vai se acreditar numa conta que depois, quando você vender, você vai debitar aquele mesmo valor, né? Não dá para você ficar inventando coisas muito mais complexas do que isso. Então, assim, é nesse sentido que eu acho. Tem que ser coisas que qualquer um, não precisa ser um Roberto, não precisa ser um doutor Roberto, para poder calcular qual é o imposto real do vergalhão.
né? Esse é o problema. Se perguntar qual é o imposto real de um vergalhão, cara, você precisa de uma junta de tributaristas para dizer, no fato, qual é o imposto real de um vergalhão. Aí vai depender se o vergalhão vem de Minas, vem de São Paulo, passa por Goiás, e qual é o crédito. Eu acho que aí, Bárbara, respondendo um pouco a tua pergunta, eu acho que o Luiz definiu bem, simplificar não é ser simplista. O problema hoje é que a gente teve uma Constituição que fez uma repartição de competências dentro de um Estado federal que atribuiu essas competências, né, dentro da tributação do consumo, e o que a gente está falando basicamente na reforma hoje é a tributação do consumo, não está se falando de tributação da renda ou outras coisas, que repartiu essas competências entre esses 3 entes federativos e cada um quer o seu espaço. Quando veio a CBS, o governo federal já foi lá e carimbou, eu quero 12%. Se você for botar o que os estados vão querer e o que os municípios vão querer, você vai ter o maior IVA do planeta. Então, não é possível você definir isso com esse tipo de conversa. Talvez uma redistribuição dessas competências, talvez uma tributação do consumo mais concentrada num desses entes, alguma coisa, eu não sei como esse desenho tem que ser traçado, mas eu acho que o grande problema é político. Vocês querem saber, do meu ponto de vista, é a perda de poder político, porque o maior poder é o poder de tributar, né? Então, quem tem o poder de tributar hoje na mão não quer abrir mão disso. E aí você vê a questão dos municípios, por exemplo, que é um imposto fundamental, o ISS. Qual é a dinâmica deles? Grandes municípios versus os pequenininhos municípios. Esses municípios têm condições de terem uma estrutura de arrecadação? Faz sentido o município que vive de repasse ter esse tipo de legislação? Então, acho que assim, enquanto você não zerar essa pedra, olhar isso de uma forma realmente altiva e não pensando em ganhadores e perdedores, mas sim num sistema moderno que funcione, a gente vai estar... Eu lembro, só para finalizar, no último congresso que eu tive nos Estados Unidos, alguns anos atrás, a gente dizia que o Brasil, ao mesmo tempo, simultaneamente, os Flintstones e os Jetsons, daqueles desenhos animados, porque os Jetsons, a Receita Federal, no lugar do mundo, você faz declaração de imposto de renda com a facilidade que você faz no Brasil, que você envia expedientes contábeis e tal. Ao mesmo tempo, na hora de você lidar com um caso concreto, você brita a pedra, você acumula crédito, ninguém te devolve nada, você passa por problemas bizarros, entendeu? Então, realmente, esse equilíbrio, essa acomodação é fundamental. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui, já estamos 1h30. Eu agradeço muito, Luiz e Bárbara, pela oportunidade, pela presença. Mais uma vez, peço desculpas aí pelo incidente, pela intercorrência. E eu vou anunciar aqui o nome do sorteado do livro. Foi o Júlio Salles Costa Janólio. A organização do evento, o Júlio vai entrar em contato com você para fazer a entrega do livro. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde.